Olá, iniciamos mais um momento rezando com a palavra, o nosso encontro diário com o Senhor. E hoje vamos refletir em João, no capítulo 4, de 7 a 18, que diz assim: Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: Sendo tu, judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tem, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu e também os seus discípulos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dai-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Nisso dissestes a verdade. A palavra de Deus, ela mostra, primeira coisa que a gente pensa. Na parábola do semeador, o Senhor fala de semear a palavra à beira do caminho. E a sensação da samaritana é justamente isso. Jesus te coloca de uma maneira estratégica, ali perto do poço, já sabendo que alguém iria ali buscar da água, para beber, para suas necessidades, e ele se coloca ali num ponto estratégico, e aquela mulher parece à beira do caminho, porque não era uma intenção dela se encontrar com Jesus. E pela vida que ela levava, uma samaritana, como o texto nos deixa claro, que os samaritanos não conversavam com os judeus, isso leva a gente a pensar, a refletir, que quantas vezes existe uma inimizade entre famílias que não se conversam, entre irmãos, entre parentes, ou até pessoas mais distantes, em que aconteceu uma coisa lá atrás, e que as pessoas que estão vivendo nem sabem mais por quê e qual foi a razão daquela briga, mas eles continuam vivendo na inimizade. Esse é um dos pontos. Os judeus não conversavam com os samaritanos e vice-versa, e havia ali um ranço entre eles. Mas Jesus vem como luz do mundo, como aquele que se coloca ali à beira do caminho, num lugar estratégico, um lugar onde a pessoa vai para matar a sede dos animais, e também a sede humana e para outras atividades com a água, e Jesus se coloca ali à beira do caminho. E aí ele trava um diálogo justamente com aquela que não se sentia talvez digna de estar conversando com ele, porque o próprio texto vai nos mostrar que a salvação vem dos judeus. Os judeus é que foi uma escolha divina, no meio dos judeus tirar a salvação. Jesus, um judeu, é dele que vem a salvação. Mas essa salvação se estendeu a todos os povos, se estendeu a todas as pessoas, por conta do dom de Deus. Quem é o verdadeiro dom de Deus? O próprio Jesus. O amor de Deus que foi derramado sobre nós é o próprio dom do Pai, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que é tão interessante que ele diz assim àquela samaritana: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo e ele te daria uma água viva. Esse dom de matar a sede, a presença real de Jesus, que, meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que Deus nos criou por amor. Nós fomos criados para Deus. Então há um desejo natural nosso, humano, de buscar esse relacionamento com o Senhor. Nós só nos sentimos preenchidos na presença de Deus e com a presença dele em nossa vida.
tudo que nós buscamos colocar no lugar de Deus só traz carência, só traz desentendimento, só traz idolatria. Então o homem vive uma grande guerra dentro de si mesmo porque ele tem feito opções pela idolatria. E isso é uma idolatria que está dentro do nosso coração. É uma reflexão para nós, por quê? Porque tudo que colocamos no lugar de Deus, nós passamos a idolatrar. No caso dessa mulher, ele faz uma revelação bem clara para ela. Uma mulher que tinha 5 relacionamentos. Quantas carências essa mulher não estava vivendo? Um não deu certo, o outro também não deu certo. Uma mulher que talvez tinha tantos problemas, medo de ser abandonada, talvez um ciúme exagerado, invejas, ansiedade, tristeza, porque não era uma situação que ela se sentia confortável, porque a pessoa tem a necessidade de validação, de aprovação dos outros, principalmente quando ela está desviada do caminho. As pessoas que se desviam da graça, elas não são felizes. Muito pelo contrário, há uma infelicidade constante, porque como fomos criados para Deus, nós temos a necessidade de uma comunhão com Deus, uma comunhão nossa com o Senhor e dele para conosco. Deus nos ama tanto que ele quer a nossa felicidade. Então Deus quer que nós temos bons relacionamentos, ou melhor, nos relacionemos bem com todas as pessoas. Então, quando nós nos sentimos felizes, Deus também tem essa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se estamos tristes, se tem algo roubando a nossa paz, a gente não pode imaginar que Deus está feliz com aquilo, mas Ele se apresenta a nós como verdadeiro dom de Deus, como aquele que Ele vem dizer na palavra. O dom de Deus é que te diz, dai-me de beber. E ao mesmo tempo na cruz, nós vemos que Jesus fala o quê? Tenho sede. Sede de quê? De almas. Ele tem sede de pessoas que busquem amá-lo. E é interessante que fala, de onde tens, pois, essa água viva? E ele vai falar lá no capítulo 7, que aqueles que creem em mim, do seu interior, jorrarão rios de água viva. Ou seja, o Senhor aqui vem dizer uma coisa muito interessante para cada um de nós. Todo aquele que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Essa água que o Senhor dá vem do interior dele, vem a água pura, vem a água viva, que é o próprio Espírito Santo. Quando o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida, ele vem suprir as nossas necessidades, ele mata a nossa sede. É o Espírito Santo que nos move a uma conversão de tal forma que nós não sentimos necessidade de outra coisa a não ser do próprio Deus. E quando Deus preenche a nossa alma, preenche o nosso coração, a gente só tem uma coisa a fazer, que é servi-lo, amá-lo e glorificar. E glorificando a Deus, nós passamos a ser verdadeiros adoradores. Nós damos continuidade à obra de Deus. Por isso que a obra de Deus, ela não para a partir de pessoas que se deixam levar pela ação do Espírito Santo, que bebem dessa água viva, onde o Senhor supre as suas carências, supre as suas necessidades. Você não tem necessidade de validação, você não tem necessidade de ser aprovado pelos outros, porque você é guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que os mártires não tinham medo de entregar a própria vida, de serem até martirizados, porque eles encontraram a verdadeira alegria, aquele que supre todas as necessidades, o verdadeiro dom de Deus, o amor de Deus. Quem sente o amor de Deus em grande profundidade, sente a presença de Deus, e a presença de Deus não nos abandona. Ainda que em períodos de aridez, ainda que em períodos que você não está sentindo nada com a emoção, mas é esses momentos que a fé te move. Porque a fé move porque você acredita que existe um Deus das coisas invisíveis e visíveis e que te ama e que está o tempo inteiro com os olhos voltados para você e para as suas ações. E quando nós procuramos esse verdadeiro, quando nós conhecemos esse verdadeiro dom de Deus, nós largamos tudo. Foi isso que moveu São Francisco a largar tudo. Foi isso que moveu Santa Teresa d'Ávila, que celebramos ontem, a largar tudo. Encontrei o bem maior, encontrei o tesouro da minha vida.
É esse tesouro que o Espírito Santo nessa manhã, nesse dia, quer que você encontre com o verdadeiro dom de Deus, com o verdadeiro amor de Deus, com o verdadeiro amor do Pai, que tem sede da tua alma, que deseja te dar plena felicidade, felicidade e paz, e não só nessa vida, mas na vida vindoura. Deus te ama muito. Deus troca reinos por ti, troca nações por causa de ti. É o que a palavra de Deus nos diz. Então Ele quer que sejamos felizes em todos os nossos relacionamentos. Por isso que Ele nos chama a comunhão de amor, de fraternidade. Primeiro essa comunhão com Ele mesmo. Quem comunga bem vai deixando-se curar pela própria presença viva do Senhor dentro de si. Quem comunga bem vai se desvencilhando das inimizades. Quem comunga bem vai procurando viver para Deus e para a glória de Deus. E é isso que nos faz desvencilhar daquelas coisas tão pequenas, de tantas adversidades que estão em torno de nós, porque nós encontramos o bem maior. Por isso, meus irmãos, que Deus seja louvado pela sua conversão. E se você ainda não se deixou levar por essa graça de conhecer o verdadeiro dom de Deus, procure travar um diálogo com o Senhor, como essa samaritana fez. Ela estava à beira do caminho, ela não estava pensando em encontrar com Jesus, mas Jesus se colocou ali no ponto estratégico. Quem sabe na sua vida, Deus também não está colocando várias vezes em pontos estratégicos para que você trave um diálogo com Ele e você abandone tudo aquilo que não glorifica a Deus na sua vida e se entregue realmente de corpo e alma àquele que te ama e o único que quer te dar felicidade plena e eterna. Por isso vamos rezar nesse momento. Eu quero louvar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, bendito seja o teu nome, porque tu és o verdadeiro dom de Deus. O Senhor nos ama, o Senhor transforma todas as coisas e nos atrai pelo seu amor. Senhor, dai a cada um de nós essa graça de conhecermos a Ti, de experimentar o Teu poder, de travarmos, Senhor, um diálogo profundo com o Senhor, um diálogo que assim como trouxe cura profunda a essa samaritana, uma cura que veio trazer acolhimento, veio trazer paz, veio torná-la uma mulher que saiu anunciando que o Senhor era um verdadeiro Deus, era um verdadeiro profeta, porque ela experimentou a Tua graça, que a partir dessa experiência com o Senhor, nós também, Senhor, possamos ser arautos do Evangelho, anunciando com força, com destemor e amor a Tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja o Teu nome. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Tu és o verdadeiro amor. Tu és o dom do Pai. Amém. E mais uma vez, vamos compartilhar esse conteúdo e também comente aqui embaixo nos comentários se você já encontrou esse verdadeiro dom de Deus em tua vida. Bendito seja Deus e até o próximo momento rezando com a palavra.